E começou hoje, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a análise final da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. Apesar de vitórias como a retirada de diversos pontos da PEC, a oposição continua trabalhando para impedir o avanço da matéria. Esta foi a primeira de pelo menos 3 audiências para discutir o relatório da PEC da reforma da Previdência. Quase 170 parlamentares estão inscritos para falar e o número pode chegar a 400. Segundo a deputada Alice da Mata, do PSB, o trabalho da oposição é frear a correria que a base do governo tenta impor. Num clima de euforia que é imposto pela base do governo, os debates não se aprofundam. Por isso, nós impusemos na negociação que nós pudéssemos ter alargado o prazo do debate e com tempo suficiente para a expressão de um pensamento a se desenvolver em torno da questão da Previdência Social. A oposição, entretanto, considera que desde a chegada da proposta de emenda constitucional no final de março, algumas vitórias foram obtidas. Ficaram de fora, por exemplo, a aposentadoria rural. A capitalização, um dos pontos mais polêmicos, também caiu. Vitória da luta dos segmentos progressistas aqui dentro da casa, que é a derrota da capitalização. Eles mudaram o projeto, retiraram a capitalização, porque sabem que não tem voto para aprová-la. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB, afirmou que mesmo os partidos contrários à reforma têm apresentado emendas para amenizar a PEC em uma eventual derrota no plenário. Já dá para verificar que a reforma que chegou não sairá da mesma forma da comissão, já foi muito desidratada. O debate que acontece na comissão vai permitir eliminar danos maiores que ainda prevalecem, e no plenário, se eles tiverem voto, vai ser também fazendo uma redução de danos. Isso tudo em função da luta, da mobilização, do acompanhamento da sociedade e do debate que está sendo feito aqui na casa. Se depender do relator da PEC, deputado Samuel Moreira, e do presidente da comissão especial que analisa a proposta, Marcelo Ramos, o relatório da reforma será votado na próxima quarta-feira, dia 26. O deputado petista João Daniel garante que é possível obstruir. Faremos o máximo possível de oposição, votar contra, trabalhar contra, porque o governo não mostra os dados. Está em jogo a Lei de Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência. Ah, mas mudou o relatório, mudou em partes. Retira a pensão, direito conquistado, mantém lei complementar e muda em muito a questão da Previdência brasileira. Portanto, nós precisamos fazer um grande debate e forçar o governo a debater o verdadeiro problema do Brasil, que é a geração de emprego, movimentação da economia. Para debater os impactos do desmonte da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro, economistas realizaram hoje um seminário em São Paulo. Veja na reportagem de Jomiak. No debate, os economistas foram unânimes. A chamada reforma previdenciária não vai gerar empregos e nem fazer o Brasil crescer. E o país não vai falir se ela não for feita, afirma o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Eduardo Fagnani. Eu acho que o Brasil vai para o buraco se a reforma for feita, tal como ela está, né? Por quê? Porque o principal, se você me perguntar qual é o principal problema do Brasil, o principal problema do Brasil chama-se desigualdade, tá certo? Onde a desigualdade da renda é apenas uma das faces dessa desigualdade, né? E a reforma, que na verdade não é a reforma da Previdência, o objetivo que escuso, não revelado, é a reforma, é acabar com a Seguridade Social, e a Seguridade Social ele é o principal mecanismo de redução da desigualdade da renda no Brasil. Para a professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Esther Dweck, a crise econômica e o desemprego são os principais responsáveis pelo atual déficit da Previdência. Se quiser realmente resolver a questão da Previdência, a questão fiscal, é com o crescimento econômico. E ela mesma é um potencial para se melhorar.
né? Destruir a Previdência, na verdade, só vai gerar um problema de menor financiamento, né? E piora nos resultados. Se a gente olhar os números, até 2014, na verdade, a diferença entre a arrecadação e a despesa estava caindo, né? E porque, na verdade, você tinha mais gente entrando no mercado de trabalho, desemprego super baixo e mais gente entrando no mercado formal. Na opinião do professor aposentado de Economia da Universidade de Campinas, Luiz Gonzaga Beluso, o desemprego reduz a arrecadação da Previdência, porque há menos gente contribuindo. E como o governo Bolsonaro não tem um plano de geração de emprego, a situação do déficit não melhora. Se você olhando para frente, você vai ter que mudar o financiamento da Previdência, porque o mercado de trabalho não vai ser mais o mesmo. Você vai ter robotização, introdução de automação, etc. Então, você vai ter que fazer com que todos paguem por todos, né? Não tem saída. Não adianta você inventar moda e regime de capitalização, isso não funcionou em lugar nenhum do mundo. Os deputados federais retiraram da proposta da reforma da Previdência a capitalização, que é uma espécie de caderneta de poupança na qual só o trabalhador contribui. Mas a base aliada não descartou a ideia e pretende discuti-la novamente. Por isso, o trabalhador precisa ficar atento. É o que afirma Guilherme Boulos, diretor do Instituto Democratize, que organiza o encontro. Isso não é definitivo. O próprio Rodrigo Maia, no mesmo dia do relatório, disse que a capitalização pode voltar num projeto complementar no segundo semestre. Então, evidentemente, nós precisamos estar atentos. Não apenas para seguir enfrentando o que está no relatório, que ainda tem muita coisa ruim, que retira direitos, que ataca os mais pobres, como, por exemplo, o aumento do tempo de contribuição para 20 anos, para ter 60% do salário e 40 anos de contribuição para aposentadoria integral. Isso é um absurdo, isso não existe. Na opinião dos economistas Marco Antônio Rocha e Esther Dweck, há outras formas de melhorar a arrecadação da Previdência, como cobrar dos grandes devedores e dos mais ricos. Eu acho que é importante, primeiro, parar com as constantes renegociações das dívidas previdenciárias, né? Se existe um problema de financiamento da Previdência, então é mais que urgente que seja cobrado de quem deve. No longo prazo, na verdade, a gente tem que repensar como financiar a Previdência e ela tem que ser com taxação de capital, taxação de herança, taxação de lucros e dividendos e não sobre trabalhadores, porque o que tende a acontecer é menos trabalhadores produzindo muito mais, né? E a gente precisa, então, que essa parte disso seja revertida para os trabalhadores também. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.